Sim, Pai querido. No nome do Teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo, aqui estamos nós, Senhor, para Te glorificar, dar brados, Senhor, de glória, aleluia ao Teu santo nome, bendizer-Te. Como é maravilhoso, Senhor, como é maravilhoso poder estar e ter o fôlego de vida e compreender que existe um Senhor que nos ama, um Salvador que se entregou para nos purificar, para nos trazer de volta e nos levar à essência verdadeira, ao princípio de tudo. Quando fomos criados e formados à imagem e semelhança desse Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Deus Pai. Oh, Pai querido, Deus de poder, louvado seja o nome do Senhor, que manifestou o Teu amor, executando, realizando. Que possamos manifestar-se nos nossos tempos, enquanto temos fôlego de vida, como sal e luz. Obrigado. Obrigado por esse amor incondicional, por essa graça maravilhosa, do valor imerecido, e por nos dar o orientador que nos dará a direção, nos fará entender o Teu reino. Aleluia ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Que possamos nos prostrar e render a Ti, porque só o Senhor pode declarar, escrever e nos fazer andar e entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado. Louvado seja o Teu nome por mais esse domingo, por esta manhã gloriosa do dia 11 de dezembro de 2022. A Ti todo louvor, toda a gratidão, em Cristo Jesus, Deus Pai. Em Cristo Jesus, Pai, Deus Criador dos céus e da terra, nos permita compreender e entender os Teus desígnios, os Teus planos, as Tuas promessas para a humanidade. Nos visita pelo Teu Santo Espírito, nos consola nesta manhã, e que possamos nos render a Ti, em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, Shalom. Se assente no nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês que estão nos assistindo também têm a liberdade de ficar, ou seja, à vontade, mas com muita atenção à palavra do Senhor. E vá lá para o Evangelho de João, capítulo de número 3. Que coisa maravilhosa. É tão tremendo que esse capítulo 3, João traz 2 testemunhos. Que se nós pegássemos esse capítulo 3 deste Evangelho e aceitasse ele e colocasse ele em prática, era o suficiente. Entendemos tudo
a respeito de Cristo Jesus. Compreenderíamos tudo a respeito de Cristo Jesus. Teríamos noção, quando Jesus Cristo diz que nós somos sal e luz, quando Ele diz que a porta é estreita e o caminho é apertado, quando Ele diz que nós temos que nascer de novo, quando Ele diz que aquele que não renunciar a si mesmo, às suas próprias vontades, desejos, não negar os seus próprios desejos carnais, pegar a cruz e segui-lo, não é digno dele. Ou seja, nós entenderíamos o que não é julgar, nós entenderíamos o que não é ou seja, nós entenderíamos o que não é mentir, porque o pai da mentira é o diabo. Nós entenderíamos o que era perdoar. Não existiria no nosso coração rancor, mágoa, tristeza. A religiosidade nunca passaria na nossa mente, jamais seria executada por nós. E aqui eu quero dar um exemplo simples de religião, de religiosidade. É quando a gente convive em um ambiente, ou estamos convivendo com várias pessoas, e aí naquele ambiente existe todos os dias intriga, contenda, briga, mas toda manhã a gente lê um versículo e faz uma oração. Que hipocrisia é essa? Isso é religiosidade. Porque o versículo que está sendo lido, que é a palavra do Senhor, e a oração que está sendo feita, é religioso. Não entra no coração, não muda o ambiente, porque o ambiente muda com atitudes. O ambiente muda com a minha atitude. O ambiente muda quando eu decido praticar a palavra. O ambiente não muda porque eu quero. O ambiente muda porque eu obedeço a palavra. Entenda isso. Se eu quiser mudar o ambiente por minhas próprias forças, ou pelas minhas próprias vontades, daqui uma semana o ambiente volta a ser o mesmo. Porque somos falhos, pecadores, miseráveis, nus e fracos. Agora, quando eu olho para a palavra e pratico ela, o ambiente muda. Então é religiosidade. Se todos os dias você chega no local onde você convive com várias pessoas, aí você abre um texto bíblico, ou você abre um dizer bíblico, ou você abre um devocional, não sei, ou um livro, não importa. E lá tem uns versículos bíblicos, e você faz a leitura daquilo, e faz uma oração, mas continua do mesmo jeito. Rasga essa religiosidade do teu coração. Vá se converter. Vá se limpar. Vá purificar o teu coração. Porque de nada acontece, de nada tem valor. E Jesus Cristo nos orientou para não lançar pérolas o quê? Aos porcos. Por isso que ele disse que ele tem um coração de carne. Que tem toda a palavra dele já gravada. E esse coração vai obedecer a palavra dele. Infelizmente, muitos de nós, ou infelizmente a igreja está assim. O cristão, ele não precisa de autoajuda. O cristão, a cristã precisa se converter. É isso que é necessário. Não adianta eu ter cada ano leitura bíblica durante 365 dias. Se aquela palavra não fala comigo naquele dia e não traz mudança para a minha vida, eu sou mais um religioso na face da terra.
estou cultuando a mim mesmo. Virei uma pessoa idólatra. Idólatra. Temos que despertar. Porque os dias estão passando. E eu espero que Jesus Cristo não nos pegue de surpresa. Porque aquele que for pego de surpresa, não subirá. Não herdará o reino. E se eu pegasse o capítulo 3 do Evangelho de João e colocasse em prática, já era suficiente. Eu entenderia tudo isso. Eu entenderia todos os mandamentos do Senhor. Eu entenderia todas as leis do Senhor. Eu entenderia os planos dele para a minha vida. Eu entenderia os projetos, as promessas que ele tem para o povo aqui nessa terra. Porque ele escolheu foi a humanidade. Não foi A nem B, foi todos. E muitos passam por essa terra e não o conhecem. E o interessante é que são aqueles, e muitos desses podem estar incluídos naqueles que acham que o conhecem. Então, aconteceu algo no versículo 22 em diante, que diz o seguinte: depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judéia. Passou o tempo com eles o quê? E batizava. Versículo 23 de João 3 diz o seguinte: nessa época João também quem? Batizava. João Batista. Em Enom, perto de Salim. Porque ali havia bastante o quê? Água. E o povo vinha para ser o quê, igreja? Batizado. E antes de João ser o quê? Preso. Um dia, alguém começou uma discussão com alguns dos discípulos de João sobre a cerimônia o quê? Da purificação. Eles foram falar com João e lhe disseram: mestre, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do Rio Jordão, ou seja, Jesus Cristo, aquele do qual o Senhor testemunhou, ou seja, Jesus Cristo, também está batizando, e todos estão indo atrás, em vez de virem a nós aqui. João respondeu. Mas antes de João responder, olhe um pouquinho para cá. Preste bastante atenção. O versículo 22 a 26 diz que surgiu uma situação, um questionamento. E eu muitas vezes me pergunto, sabe? É lógico que isso, eu não posso dizer que é uma regra, que é uma obrigação, mas até o questionamento, dependendo do questionamento, ele pode se passar a se tornar um julgamento. Entendeu? Ele pode passar a tornar-se um julgamento. Porque para que serve o questionamento? Para receber o quê? A resposta do questionamento. Se eu questiono e recebo a resposta e não aceito como verdade, já se torna um julgamento. E a Bíblia diz que eu não posso o quê? Julgar. Porque conforme eu julgo, me julgarão. Jesus Cristo ensinou isso. Então houve um questionamento dos discípulos de João Batista a respeito daquilo que Jesus Cristo estava fazendo depois do batismo dele com os seus discípulos. Estava em outra região e os discípulos faziam o que, igreja? Batizavam.
E os discípulos de João Batista questionou essa atitude. Eu vou tornar a repetir. Questionar não é pecado. O pecado é quando nós recebemos a resposta. Nós entendemos a verdade. E continuamos o quê? Questionando. Isso se torna o quê? Julgamento. Se eu julgo acerca de uma situação, provavelmente alguém me julgará acerca também daquela situação. Entendeu? Eu questiono alguém. A pessoa vem e conversa comigo. Ela me traz a verdade. Acabou. Ponto final. Vida que continua. Agora, se eu continuo questionando, pode ter certeza que eu encontrarei vários questionadores a respeito das minhas ações e atitudes também. Por isso que Jesus Cristo falou, não julgue. Porque se você julgar, julgarão você também. Então, houve o questionamento. É normal questionar. E deve-se. Para obter o quê? A resposta. Para obter o quê? A verdade. Mas quando a verdade é declarada, se eu continuo questionando, eu vou encontrar outros que farão o mesmo. Porque eu já comecei a ser um julgador. Então diz o seguinte, o versículo 27. João respondeu, o homem não pode receber nada, se do céu não lhe for o quê? Concedido. Vocês são testemunhas que eu disse, eu não sou o quê? O Cristo. Eu estou aqui para preparar o caminho para Ele. E isso é tudo. João Batista disse, a minha vida aqui nessa terra é preparar o caminho para Cristo Jesus. E o dia que isso acontecer, acabou. Eu não preciso mais ter fôlego de vida nessa terra. Eu nasci para isso e pronto. Eu e você nascemos para ser filhos de Deus nessa terra e ponto. Então vamos ser filhos. Agora, qual filhos nós seremos? O filho que honra ou o filho que desonra? O filho que diz que faz e não faz? E o filho que diz que não faz, mas faz? Os dois desonraram. O primeiro mentiu para o pai. O segundo não honrou o pai. Entendeu? Se pede, faça. Seja o teu falar sim e não. O que passa disso é procedência o quê? Maligna. Um mentiu e o outro desonrou. Jesus Cristo traz uma parábola a respeito disso. Que filhos seremos? O filho que sempre vive perto do pai? Ou o filho que quer as coisas do pai dissolutamente gastar-se? Que filhos nós queremos ser nessa terra? Que filhos de Deus nós queremos ser nessa terra? Aquele que diz para o pai, para Deus, pai, Deus, por favor, quero viver a minha vida. O Senhor me deu o fôlego de vida, me deu a inteligência para pensar, me deu habilidade, talento, então eu vou ser alguém nessa terra. Me dá o que é meu, a minha liberdade de escolha. Ele dá. Ele dá. Ele nunca vai impedir eu e você de agirmos. Porque Ele nos deu essa liberdade. Como no tempo de Noé.
foi dada a liberdade do povo escolher se queria ou não entrar na arca. E foi trazida uma situação a qual nunca havia o quê? Acontecido. No tempo dele, de Noé, quando estava construindo a arca, e por 100 anos falou, e por 100 anos pregou, e por 100 anos ensinou a verdade, aquelas pessoas não queriam saber daquela verdade. Por quê? Porque o acontecimento era extraordinário. Nunca havia chovido. Como que agora vai chover? Nunca ninguém desceu numa nuvem. Como que agora alguém vai descer numa nuvem? Isso é historinha. Isso é conversinha. Isso é ilusão. Isso é bobice. Como que pode alguém que está no céu descer? Que céu é esse? Um acontecimento extraordinário. Assim será. Assim será. Jesus Cristo voltará na nuvem da glória e acabou. Quem não estiver preparado, como no tempo de Noé, tchau, tchau. Já era. Acabou-se. Não tem mais o que fazer. O pior de tudo isso é quando eu fecho os meus olhos sem aceitar essa verdade. Porque a partir do momento que o meu fôlego de vida foi tirado, nada posso fazer mais. Nada posso fazer mais. Porque compete ou cabe ao ser humano nascer e morrer uma única vez. E acabou. Não tem a segunda oportunidade. É agora, enquanto existe fôlego de vida. Enquanto no tempo de Noé falava, anunciava, arrependa-te, abandona-te, sai deste mundo ímpio. Eles continuaram querendo casar-se, dar-se em casamento, festar-se, viver em festas. Quando a porta fechou, acabou. Quando Jesus Cristo voltar na nuvem, acabou. Porque quando ele começar a vir na nuvem, já era. Não tem mais o que fazer. Então vamos se tornar filhos com urgência. E João Batista ensina o que é ser filho. Eu vim para preparar o caminho. Esse foi o plano de Deus, do meu Pai para a minha vida. Ele me deu talento e habilidade para praticar isso. E ponto final. Então, se ele está em outro lugar pregando, se ele está em outro lugar levando pessoas ao reino, foi para isso que eu vim. As pessoas estão aceitando ele porque eu vim e preparei. Eu vivi os planos e a promessa de Deus para a minha vida. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele é soberano. Então ele continuou dizendo. Ele disse, eu estou aqui para preparar o caminho para ele. Isso é tudo. Aí olha a fala desse homem. A noiva irá para onde o noivo está. Os amigos do noivo alegram-se com ele. Eu sou o amigo do noivo. E estou cheio de alegria
com o sucesso dele. Aí ele termina essa frase dizendo o seguinte: ele deve tornar-se cada vez maior. E eu devo o quê? Diminuir cada vez mais. Sabe aquela palavra que Jesus Cristo diz? Servo inútil. Porque fez o que? Só foi mandado. Eu não estou dizendo que João Batista foi assim. Eu estou dizendo que João Batista executou tudo que ele tinha que executar como servo. Como assim? Ele não quis recompensa. Entendeu? Porque ele podia muito bem dizer: puxa, fiz tudo isso e agora só ele. Ele diz: como servo, e como um filho obediente ao Deus Pai, a esse Pai maravilhoso que me amou, que eu diminua e Cristo cresça cada vez mais. E aí olha o que ele continua dizendo: aquele que veio da onde? Do céu. É maior do que qualquer outro. Aquele que dá terra, aquele que é da terra, pertence o quê? A terra. E fala das coisas o quê? Da terra. Aquele que vem da onde? Dos céus. É mais importante que todos. Ele fala do que viu e ouviu. Mas são poucos os que creem no que ele fala. Aqueles que creem nele descobrem que Deus é a forma o quê? É a fonte o quê? Da verdade. Olha isso. Olha isso. Olha isso. A fonte o quê? Da verdade. Então João Batista está dizendo, ó, tudo que Jesus Cristo ensina, tudo que Jesus Cristo irá ensinar no tempo dele, depois dele, tudo que Jesus Cristo deixou como palavra, como verdade, é para lhe garantir a vida eterna. Pratique ela. Porque ele está falando das coisas do céu. Ele está falando daquilo que o Pai ordenou. Ele está revelando aquilo que nos garante a vida eterna. Então o quê? Pratique. Se a palavra de Jesus Cristo for aceita por nós, pratique. Porque ela é a fonte o quê? Da verdade. João Batista é muito claro em dizer isso. Aquele que crê em Jesus Cristo descobre que Deus é a fonte o quê? Da verdade. Pois sendo enviado por Deus, ele fala as palavras de quem? De Deus. Porque ele dá o Espírito sem medida nem limite. Só Jesus Cristo pode dar o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos aconselhar e consolar e nos orientar da verdade do Pai. Só em Cristo Jesus descobrimos a verdade do Pai. Só em Cristo Jesus podemos praticar a verdade do Pai, porque a verdade consolada pelo Espírito Santo se pratica. Só Jesus Cristo pode dar salvação. Para e vamos parar de ser idólatra. Só Jesus Cristo é Senhor. João Batista deixa isso muito claro. O testemunho aqui não é de João, o discípulo amado, o apóstolo do amor,
o apóstolo amado, o testemunho aqui é de João Batista. Ele diz que a vida eterna, renuncie-se tudo e se entregue a Cristo Jesus. Que a vida eterna, coloque em prática o que Jesus Cristo tem ensinado no Evangelho. Por isso que eu digo que muitas vezes nós podemos estar praticando religiosidade e não cristianismo. Uso a minha boca para amaldiçoar e depois quero usá-la para abençoar. Não tem como. O manancial ele só pode dar água doce, só pode dar o quê? Água salgada. De uma fonte não pode sair, jorrar duas espécies. Aí o dia todo, ou a semana toda, ou o ano todo, eu uso a minha vida para prejudicar a vida do próximo. Aí depois eu pego a minha religiosidade e vou confessar os meus pecados. Aliás, só falo, mas não muda a estrutura da minha vida e não abandono os meus pecados. Ou durante a semana, em convívios com as pessoas, no meu trabalho, faço os meus devocionais e oro. Mas o ambiente continua do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque aquilo que eu estou lendo, meditando, e aquilo que eu estou orando, é uma religiosidade. Não me constrange, não me constrange e não me constrange. Como sou hipócrita. Como sou hipócrita. E mentindo para mim mesmo. Me enganando de todas as formas. Ah, que tristeza. E a Bíblia diz, e Jesus Cristo nos alertou, o sal quando perde sabor, só presta para ser pisado pelos homens. Quando a igreja perde o sabor, só será pisado pelos homens. Quando um cristão perde o sabor, só será pisado pelos homens. Por que ninguém fala mal de Jesus? Mal que eu digo o seguinte, aponto o dedo para acusá-lo de algo. No tempo dele, ele era acusado porque falava que era filho de quem? De Deus. Ah não, eu vi Jesus Cristo ontem mentir. Eu vi Jesus Cristo ontem pegar um dinheiro que não era dele. Eu vi Jesus Cristo ontem formando uma rodinha e falando mal do vizinho dele. Isso está escrito nos evangelhos? Alguém aponta o dedo na hora da acusação? Quando colocar ele diante da multidão, o que vocês têm contra ele? Ah, ele está dizendo que ao terceiro dia vai ressuscitar. Ele está dizendo que ele é o Filho de Deus. Ele está dizendo que é o Salvador. Blasfêmia, blasfêmia. Mas ninguém teve coragem de dizer, mentiu ontem. Fez uma reunião na casa dele ontem e falou mal da vida do fulano. Foi mexericar, fofocar. Passou na casa do vizinho e levou contenda, confusão.
bagunça para o casamento do fulano. Sabe por quê? Que não puderam acusar ele disso? Porque ele era filho. Porque a vontade dele sempre foi, enquanto aqui com vida, nessa terra, era fazer a vontade do Pai. Era completar a obra que o Pai havia começado. Ele se preocupava só com uma coisa: reino, salvação, vida eterna, evangelho, palavra, mandamento. Ele não era conselheiro. Ele não era terapeuta. Ele não era cotista. Ele não era, me perdoe, pastores executivos, CEOs pastorais. Não. Ele era a verdade e o filho. A atitude dele era de um filho, de obediente, temente, que queria honrar o Pai. Assim era Jesus. Filho. Quais foram as palavras que Jesus Cristo falou quando na cruz estava sendo executado, crucificado? Pai, eu sei porque eu estou aqui. Porque o Senhor me mandou fazer isso e eu não fiz. Porque o Senhor falou para mim ir em tal lugar e eu não fui. Porque o Senhor me mandou caminhar na Galileia e eu não caminhei. Em Samaria e eu não apareci. Foi essas palavras dele? Foi essas palavras dele, igreja? Sabe qual foi as palavras dele? Saiu da boca de outra pessoa. Nele não existe pecado. Nós estamos aqui porque somos responsáveis pelos nossos atos e somos dignos de morte, mas nele não existe pecado. A palavra diz que nós temos que confessar os nossos pecados. Mas a palavra não diz que eu tenho que fazer dos meus pecados uma oração. Ou uma repetição. Todo dia dobro o joelho e o mesmo pecado? A Bíblia diz que eu tenho que confessar e abandonar. Não ficar repetindo. Repetindo as mesmas orações com os mesmos pecados? Que vergonha é essa? Preciso me converter. Chega! Eu tenho que colocar um basta nessa situação, senão essa situação está me levando para o inferno. Jesus vai me pegar de surpresa quando ele voltar. Nunca cresce. Vai ser pisado, vai ser sal sem sabor. Vai ser luz ou lamparina escondida. Não clareia nem a vida própria. Quanto mais a vida
do próximo. Já imaginou? Sal da terra, luz do mundo. E eu, como luz, estou escondido debaixo de alguma coisa e não trago luz nem para minha própria vida. E presta atenção no que João Batista continua dizendo. Tem muita gente que quer o Espírito Santo, né? Só Jesus Cristo pode dar, tá? Quando a gente aceita a palavra da verdade. O Pai ama o Filho e entregou tudo o que existe em suas o quê? Mãos. Acabou. E tudo que existe, Deus entregou a quem? A Jesus. Porque Ele amou, e ama e acabou. Então, se eu quero alguma coisa, até a minha vida natural nessa terra, até a minha condição pessoal nessa terra, se não estiver em Cristo Jesus, não terei nada. E o que tenho será como palha. O vento leva e o fogo consome. O versículo 36 diz o seguinte: quem crê no Filho tem o quê? A vida eterna. Mas aquele que rejeita o Filho não verá o quê? A vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece o quê? Sobre ele. E que ira é essa? A ira concebida desde o tempo de Adão e Eva. Porque quando Adão e Eva pecou, o que aconteceu com os dois? Foi expulso. Expulso da onde? Do jardim. Expulso da onde? Da presença. Expulso da onde? Da essência, do princípio. Porque foi naquele jardim que Deus constituiu todas as coisas para Adão e para Eva. A ira de Deus só se elimina da vida do ser humano quando ele entrega a vida para Cristo Jesus. Amém? Coloque-se sobre os vossos pés e vamos orar. E aí, que coisa maravilhosa. Guarda João 3 e pratique ele, que a tua vida vai mudar. A minha vida vai mudar. A nossa vida será transformada. A religiosidade será arrancada. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Oh, glória! Mas aquele que rejeita o Filho não verá a vida. Não verá. Não verá a vida. Entenderam? Quem rejeita Jesus Cristo não verá a vida. Vai morrer. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. A mudança e a transformação da nossa vida está aqui, ó. Jesus Cristo. Quando eu vou para ele, a ira de Deus se distancia, se apaga. Vamos parar com história. Perderam de entrar na arca porque estavam preocupados com a vida cotidiana, com os assuntos diários do mundo, com os acontecimentos diários da vida diária do mundo. E aí, sabe o que acontece? Destruição. Estavam cada um decidindo os teus destinos. Cada um se direcionando a si próprio.
que comigo vai ser assim, que comigo vai ser assim. Veio o dilúvio, acabou, já era. Não tem mais o que fazer. E aí o apóstolo João deixa o seu testemunho. E ele diz aqui, ó, no versículo 16 em diante: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não está em Cristo Jesus vai perecer. Está escrito: quem não entregar a vida para Cristo Jesus experimentará a ira de Deus. Por favor, não se engane. E João Batista foi um filho de Deus que honrou esse Pai maravilhoso. Foi sal e luz. Ele incomodou tanto que o ódio daquele tempo o matou. Sabe por quê? Porque ele denunciava o pecado. Ele não denunciou o pecado para o vizinho. Ele denunciou o pecado para o pecador. Ele disse assim para Herodes: roubou a mulher do teu irmão, tá? Devolve. A Herodia ficou alegre. E a primeira possibilidade, por causa da denúncia, sabe qual foi? Ter a cabeça daquele que denunciou o pecado dos dois numa bandeja. Foi João Batista que deu testemunho dele? Não. Foi o próprio Jesus Cristo. Declarando que ele era um anjo. Ah, coisa maravilhosa. Deus não enviou Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Salvador, mas aqueles que não creem nele já estão condenados por não crerem no Filho único de Deus. A sentença deles está baseada nesse fato. A luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os que praticam o mal odeiam a luz e ficam longe dela, com medo de que seus pecados sejam revelados. Mas aqueles que praticam a verdade têm prazer em vir para a luz, a fim de que todos vejam que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Glória a Deus. Foi por isso que desejaram a morte de Jesus Cristo. Foi por isso que desejaram a morte de João Batista. Eram trevas. Não queriam abandonar o pecado. Preferiram a vida do mundo. A vida do mundo que te dá direitos, que
nos dá direitos. Direitos de sermos o que quisermos, menos cidadão dos céus. Menos ter uma morada celestial. Direitos. Herodes e Herodias tinham direito. Quando foi denunciado, não aceitaram a afronta do profeta, do servo de Deus, do Filho de Deus, que honrou o Pai e seu Senhor. João Batista honrou esse Deus Pai maravilhoso e honrou o teu Senhor Jesus Cristo. Denunciou. Vamos tirar eles das nossas vistas. Está incomodando demais. Mas esqueceram que ele foi sal e luz. E que a cabeça decapitada não traria morte para ele. Porque ele tinha o nome escrito no livro da vida. E ele tinha a vida eterna. Isso é o suficiente. Isso é o que nos basta. E parar de ser religioso. Se é para fazer a vontade do Pai que está nos céus, como foi o modelo de oração que Jesus Cristo nos ensinou, então que seja assim. Que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Agora os nossos pecados viraram repetidas apresentações para Deus. É o mesmo todo dia. Apresentamos para Ele quando dormimos e acordamos. No final do dia tem que apresentar de novo os mesmos. Que dia que os versículos não serão religião para nós, mas sim as nossas verdades. Que dia que a Escritura Sagrada não será mais um tempo de devocional, mas sim uma verdade praticada. Que dia que os testemunhos das Escrituras Sagradas se tornarão exemplos para nós, e não simplesmente falatórios. Só falatórios. Só é trazido a lembrança. Não, o dia que aqui que está escrito todos os exemplos, todas as verdades aqui escritas, todos os testemunhos de vidas que aqui estão, não serão só lembranças, e sim exemplos que vão incomodar a nossa consciência, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, e vai trazer conversão e arrependimento, mudança e transformação, cura. Ore, amada igreja.
Ah, Pai querido, maravilhoso é o teu nome. Obrigado por esta palavra. Obrigado por esta verdade. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Obrigado pela tua justiça hoje declarada. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos revelar a tua palavra, por mais uma vez nos ensinar, nos fazer compreender, nos dar o entendimento. O Senhor nos ensinou. O Senhor nos trouxe a tua palavra que revela. E se pegarmos este capítulo que João trouxe para o teu evangelho, é o suficiente, Senhor. Seremos obedientes. Seremos tementes. Reconheceremos, Senhor, as nossas fraquezas e nos entregaremos aos teus cuidados. Não haverá mais tristeza, mágoa, ressentimento, ódio, rancor, julgamento. Os nossos lábios não sairão mentiras, palavras obscenas. O nosso corpo se tornará templo do teu Santo Espírito, porque o Senhor dá sem medida àqueles que o te buscam. Não serão mais usados para iniquidade. Não mais se contaminarão. Seremos só em luz, porque os nossos olhos se tornarão luz para o nosso corpo. Os nossos ouvidos, Senhor, se abrirão para a tua palavra da verdade. Porque tudo o Senhor nos ensinou acerca do reino. Tudo que o Senhor deixou e falado e praticado nessa terra, Jesus Cristo, quando aqui o Senhor esteve. Ah, Senhor, foi atitudes, posturas e palavras do reino, para nos conceder vida eterna, para nos fazer sermos reconciliados de novo com o Pai, esse Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por tudo. A ti toda a honra e toda a glória. Gratidão, louvor e adoração ao teu santo nome. Que o nosso ser te louve. Que a nossa existência te glorifique. Deus Pai, oh Abba.